Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por esta rica oportunidade. Estamos aqui e pela vida de cada um dos irmãos e as irmãs e todos quantos de bom agrado entrou por essas portas junto para adorar o Senhor. E glorificamos a Deus já por tudo que já nos deu. Aleluia, os testemunhos maravilhosos, os hinos, e o qual Deus já tem dado para nós. Convido para nós lermos, irmãos, um texto aqui bastante conhecido, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, e o versículo 33 ao 36. Aleluia, glorificamos a Deus pela vida de nossos cooperadores, que Deus abençoe abundantemente a cada e junto para compartilhar conosco dos milagres operados por Cristo. E qual irmão El já deu seu testemunho, também o nosso irmão Reginaldo, né? Aleluia, está no grande pregador da noite, não precisa nem mais falar, que nós já ouvimos bastante, e vendo que Deus continua operando milagres, né? Deus é o mesmo. E assim lemos a palavra do Senhor. Então aproximaram-se dele os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Nazaré, e quando os homens daquele lugar conheceram e mandaram por todos que daquela terra em redor, e trouxeram todos que estavam enfermos, e rogaram que ao menos eles pudessem tocar na hora das suas vestes, e todos que o tocaram ficaram sãos. Amém? Os irmãos podem tomar o assento. Glorificamos a Deus. Como já disse, Deus já tem falado para nós de forma muito especial, porque assim Ele cumpre com a sua palavra, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele faz presente. Eu já senti a presença, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, pelos hinos, pela vitória, e Deus tenha comovido o meu coração, porque bom é estar na casa do Senhor. E nós lemos um texto aqui bastante conhecido, mas sempre traz para mim ou para nós admiração, porque quando abrimos a nossa Bíblia e lemos, sabemos que a Bíblia é uma carta que Deus escreveu à humanidade. Feliz é aquele que ouve e decrete com esta palavra, porque Cristo é o mesmo que continua salvando, continua libertando, batiza os crentes no Espírito Santo. Também, aleluia, regenera o coração daqueles que estão afastados dos caminhos santos do Senhor, e quando terminar o fogo de vida, Ele conduz-o para a vida eterna. Então, isso é o Cristo que nós servimos. E o texto que nós lemos, irmãos amados, para as 3 aqui, esse é um episódio que traz para nós admiração. A princípio, ele fala a respeito de um assunto até contraditório, que é a respeito do precursor de Cristo, que é João Batista, aquele que foi levantado, escolhido por Deus para anunciar ou preparar o povo para receber justamente o Filho de Deus aqui na terra, que veio com a missão para salvar a humanidade. E todos reconhecem que João Batista foi considerado por Cristo o maior profeta, que igual que ele, não dentro justamente do homem natural, não nasceu outro conforme João Batista, na autoridade, na sabedoria, e assim pregando, e o seu objetivo é conscientizar aqueles que estavam indiferentes à palavra do Senhor, pregando com autoridade, pregando com ousadia, que ele justamente foi escolhido de Deus nesta mensagem. E adiante do protesto de João Batista a respeito de alguns procedimentos do rei Herodes, e trouxe ele mostrando a sua incompetência, influenciado por a sua concubina, e ele justamente decreta a morte do profeta, do homem de Deus, e o qual causou para ele uma consequência muito grave, que morreu em plena miséria, porque foi repudiado pelo povo por causa das suas ações. E o texto relata que esse homem cruel,
justamente incompetente, mostrando fragilidade, manda matar o profeta de Deus. E quando chega esta notícia ao Senhor Jesus Cristo, isto trouxe constrangimento, de forma tal que ele parou os seus ensinos, foi para o deserto, aleluia, mostrando que justamente nós, no nosso natural, há momentos que nós precisamos estar justamente só com o Senhor, porque tem causa em nossa vida que é só o Senhor que pode resolver. Quando o nosso irmão estava pregando a respeito dos servos de Deus, quando depois de um grande açoito, estava ali orando e louvando a Deus, está para nós exemplo, porque o poder de Deus, a misericórdia de Deus e as bênçãos que Deus tem prometido, ele é muito mais do que qualquer sofrimento. Mas é precisa muita habilidade e maturidade para, no momento da adversidade, ter o coração voltado inteiramente para o Senhor. E Jesus Cristo passou por o mesmo processo, porque todos sabem que Cristo, quando estava aqui na terra, tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, como ser humano, ele passou pelo mesmo processo, o mesmo sentimento, fome, cansaço, e provando justamente que todos, ser humano, tem os seus momentos de fragilidade, mas em todas essas coisas ele foi vencedor. Quando chega o texto, relata o versículo antes, versículo de número 11, do texto que nós lemos, do capítulo que temos, e que o versículo 12, que chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciar a Cristo. E essa notícia trouxe um constrangimento, realmente, até difícil, porque João Batista era o seu, justamente, irmãos, o seu precursor, aquele que estava preparando o coração do povo para receber justamente o Filho de Deus. Agora acontece isto no seu natural, o sentimento, o constrangimento dominou o seu coração, e onde é que o texto relata, irmãos, nos princípios do texto nós lemos, ele foi para o momento ali, para estar o momento falando com Deus. Isto já volta a salientar a mesma coisa, que traz para a nossa experiência que quando a coisa está além da nossa capacidade e imaginação, mas fazemos conforme o salmista, Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Então, todos nós devemos ter momento para nós falar com Deus. Momento para nós falar com aquele que tudo pode resolver para cada um de nós. Porque o Deus que nós servimos, aleluia, ele tem o poder para trazer existência que não existe. Porque temos prova disso, porque o céu e a terra, toda maravilha, e o qual nós contemplamos, aleluia, foi mente só pela palavra do Senhor. Falei, apareceu, haja e ouve. Então, isto é o Deus que nós servimos, isto ele merece toda a honra e toda a glória, por isso nós devemos sempre abrir a boca e glorificar a Deus, aleluia, porque fomos agraciados, escolhido por Deus, e por essa razão que nós estamos aqui, de forma de cultuar a Deus, de uma forma de gratidão, reconhecendo a sua soberania, o teu poder e a tua bondade e a tua misericórdia, aleluia. Louvado seja o Senhor. E o texto relata que, ouvindo isto, Jesus saiu para orar, e a multidão, aleluia, logo seguiram. E quando ele pensa que ele está já lá no deserto, e a multidão chegando, e relata os textos que ele saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão, compara com ela, curou os seus enfermos, porque ali sempre, irmãos amados, tinha aquela multidão, sempre estavam os menos favorecidos, carentes, enfermos, famintos, e Cristo, ele que sempre que aproxima dele, jamais a pessoa volta sem ter a solução. E o texto relata que ele curou os enfermos, aleluia, e quando ele torna atendendo aquela toda a multidão, chega um discípulo perto do Senhor e disse, mestre, aleluia, as horas já é avançada, despede o seu povo para que eles vão pela aldeia e cumpra comida para si. Aleluia. E Jesus olhando para ele, e o versículo 16 diz, olha, e Jesus, porém, olhando, lhe disse, não é necessário que vão dar-lhe voz de comer. Olha a situação lá no deserto, e aí levanta um e diz, Senhor, e então lhe disseram, não temos, olha, não temos aqui senão
5 pães e 2 peixes. E a multidão, baseado, irmãos amados, e alguns comentaram, baseado em 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, ele enche aproximadamente, irmãos amados, 10 quarteirão disso aqui. Porque é muitas pessoas, 15 mil pessoas, um grande volume de pessoas. Aleluia. Alguém está me ouvindo aí? Amém. Aleluia. Aleluia. Que talvez está tendo dificuldade para me ouvir, entendeu? Não sou um bom pregador, igual o Tom Xavier, que fala legitimamente, os demais aqui, mas aqui nós estamos, que se liga na narração aqui, que traz para nós uma boa experiência. E o relata o texto, Jesus olhando para ele, disse, ó, não é necessário, porque ele agora já operava como quê? Como Deus. E olhando para ele, quando disse, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Irmãos queridos, isto traz para nós um grande incentivo. Relata que nós nunca estamos só. A princípio, o que ele disse? Não há missa, quer dizer, não há necessidade, aleluia, dá-lhe voz de comer. Então disse, não temos aqui só 5 pães e 2 peixinhos, como nós vamos conseguir esta alimentação? E o texto relata que ele disse, olha, manda que o povo senta, traz aqui, aleluia. E orando, entendeu? Manda que o povo senta, e certamente despertando a curiosidade em todos. Me lembra, irmãos amados, que isso é mundo natural. No capítulo 4 de 2 Reis, e quando Eliseu se aproxima daquela mulher, e a mulher justamente conhecia, porque fazia parte justamente da escola de profeta, o marido daquela mulher, e ele faleceu o seu marido. E esta mulher encaminha e Eliseu disse, olha, meu senhor, tu sabe que o teu servo era um homem temente a Deus, mas agora ele faleceu e deixa uma dívida, e vem os credores querendo levar meus 2 filhos, aleluia, para ser escravo. E Jesus disse assim, o que eu te fazer? O que você tem? A tua serva não tem nada, só uma botija de azeite. Ele disse, muito bem, então vai seu vizinho, pede vaso, num pouco, entendeu? E dentro daquele que ela não tinha nada, o azeite produziu de forma tal que deu para ela pagar toda a dívida, entendeu? Ainda a sobra deu para viver até que Deus movesse a terra novamente e viesse chuva. Então, sempre a meta da pessoa pensar que nunca tem nada. Sempre, irmãos amados, que Cristo quer de cada um de nós, que nós paramos aí fazendo uma reflexão, sabendo que o Deus que nós servimos, Ele nunca nos deixa vazio. Aleluia, seja a circunstância que for, você nunca está só, você nunca está vazio, você nunca pode dizer que não tem nada. Aleluia, por isso que Pedro, ele deixou bem claro para nós que nós fomos gerados, pela uma viva esperança. Sempre devemos confiar que nós temos um Deus, irmãos amados, que jamais deixa desamparado. Aleluia, temos outro exemplo no capítulo 17 de 1 Reis. Aleluia, a respeito de uma mulher também, que estava uma crise no país de fome, que ninguém tinha nada, e Elias sai ao encontro dessa mulher, e encontra ela apanhando algumas coisas para fazer a sua comida, e o profeta disse, mulher, traz para mim um pouco de água. Quando ela vai buscar a água, já estava escasso de água, traz-me um pouco de água. E quando ela vai para buscar água, ele diz, também faz um bolo para mim, e traz, ele disse, meu senhor, eu vim aqui apanhar esse cavaco para fazer uma comida, aleluia, para o meu filho, nós vamos comer e morrer porque não tem mais nada. Não faz para mim um primeiro bolo. Olha, já não tinha nada, entendeu? E ele disse, faz para mim um bolo. E ela disse, conforme a tua palavra, vou fazer o nosso bolo, porque não dá nem para comer, mas vou fazer. Então o que ela disse, olha, o que você tem? Só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, a conta de eu fazer essa comidinha para mim e meu filho, vamos comer, vamos falecer, que não tem mais nada. E quando ela fez o bolo, o texto relata, ela fez o bolo, trouxe para o profeta,
e a farinha da panela nunca mais acabou, e nem o azeite da botija. Aleluia! Então nós vemos que o nosso Deus continua operando um milagre. E dentro do texto que nós vemos, que a palavra de Deus disse, Jesus falando para os seus discípulos, dá-lhes de comer. O que ele podia agora pegar os peixes e repartir, não. Ele primeiro fez, provando, irmãos amados, que nenhum de nós pode fazer bem ao outro se não for a providência divina. Ele pega o pão, reparte o pão, juntamente com o texto, ali, com os peixes, e dá aos seus discípulos. E quanto mais o povo tirava, mais aumentava. Ora, 5 pãozinhos e 3 peixes, para alimentar 15.000 pessoas. Aleluia, isto é milagre. Milagre, irmãos amados, que isso até mesmo a própria ciência não tem como explicá-lo. Aleluia, o tamanho do poder de Deus quando Ele quer operar em nosso meio. Uma coisa precisamos, olha, se o Senhor, com 5 pãozinhos, aleluia, e 2 peixes, pode alimentar 15.000 pessoas, o que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida? Aleluia! O que Ele não pode fazer? Aleluia! E relata o texto, irmãos amados, agora vem outra colocação do ser humano, o que somos? É muito fácil falar que prega, que tem fé, que ama, aleluia, é muito fácil, mas a atitude, irmãos amados, muitas vezes quer completamente neutralizar todos os nossos passos. Depois ele relata o texto, diante daqueles 5 pães, 2 peixes, comeram 5.000 pessoas, saciaram e sobrou ainda o quê? 12 cestos. Tudo na Bíblia ela tem um significado. Aqueles 12 cestos representavam o quê? As 12 tribos de Israel. E cada tribo tinha 12.000 pessoas. Então 12 vezes 12 dá 144.000. Então sobraram ainda 144.000 pedaços de pão juntamente com peixe. Merece um glória ou não, irmão? Merece um glória ou não, irmão? Oh, glória a Deus, aleluia! 144.000 pedaços. Agora, cifra aquele que tinha somente um que tinha os 5 pãozinhos e os 2 peixinhos. Só um que tinha. Agora todos os 12 discípulos pegaram um cesto daquele com 12.000 pedaços. Não, preocupado? Agora mostramos que é o ser humano. Tudo tem um significado. Então o que Jesus disse assim, olha, agora vocês esperem, quando eu não espero a multidão, vocês podem ir adiantando. O que fizeram? Pegaram cada um o seu cesto de pão e esqueceram de Jesus. Né? Quando está precisando, quero Jesus. Quando não estou precisando, fica lá, Jesus. Levaram, nem pegaram, satisfeitos, sorridentes, entraram no barco e lá vai ele. E abandonaram Jesus e deixaram o conto. Quantas vezes acontece isso? Não é verdade? Pede a benção, está passando por um período difícil, pede a benção, Deus dá a benção, ele esquece. Mas esqueceu, irmãos amados, tem um dito aí popular que diz, olha, depois da bonança vem a tempestade, né? Muitos falam assim, mas também pode vir, irmãos amados, que depois da bonança vem a tempestade, mas a tempestade também pode vir depois da bonança, né? Não, aqui está invertido, né? Que depois da tempestade que vem a bonança, né? Mas aqui pode acontecer também que a tempestade vem depois da bonança. E o que acontecia com os discípulos? Pegam homens preparados com barco, entra no barco, tranquilo, conversando. Olha, agora nós temos alimentação para muito dia, 12 pedaços de pão, dá para uma semana com a família toda, e vamos remando. Mas relata o texto, quando chega no meio do mar, a coisa muda. As ondas começaram a ser tumultuadas, o vento soprando forte, eles começaram a remar, que eram acostumados com a bravura do mar. Mas quanto mais remava, o barco não saía do lugar e as coisas cada dia mais piorando mais. Cada momento está piorando mais. E as horas se aproximando. Aproximadamente 3 horas da manhã, o espanto
tomou conta do coração de cada um. Perderam completamente agora o ânimo, o que podia fazer no alto mar, no momento mais escuro, aproximadamente às 3 horas da manhã. Olha para um lado a sua escuridão, e havia justamente uma lenda, que se passasse meia-noite, se aparecesse um fantasma, tinha uma visão, um fantasma, se aparecesse o barco afundava. Agora a situação, quando aquele pavoramento, quando ele olha, vê de longe um vulto. Isso é outra coisa. Ele estava lá. Outra coisa, irmão, provando a palavra. Cristo, ele nunca nos deixa só. Ele estava lá no monte, mas estava contemplando a fragilidade dos seus discípulos, lutando sem êxito na sua luta, no seu combate, aleluia, porque estava confiando em si próprio. E esqueceu justamente daqueles, aleluia, que pode suprir a nossa cidade, aquele que pode resolver o nosso problema, aquele que pode curar, aquele que pode reverter o quadro da situação. Muitas vezes acontece isso com a pessoa. E o momento, irmãos amados, por isso que a Bíblia, maldito o homem que confia em homem. Nós não podemos confiar em nós mesmos, aleluia, mas nós devemos confiar no Senhor. Por isso que o profeta Jeremias diz bem claro, bendito o varão, que abençoado é o varão que confia no Senhor e espera no Senhor. Aleluia. E eu relato o texto, 3 horas da manhã. Quando já estava falecido, eu acho que não tinha mais solução. Contempla aquele vulto, eles gritam, é um fantasma, aí que apavoraram todo mundo. Mas Jesus disse, olha, não tema, sou eu. Aleluia. E vem Jesus caminhando por cima das águas. Quando ele chega a uma certa distância, Pedro disse, Senhor, aleluia, se é tu, manda que eu esteja contigo. Porque estava escuro, eu não conhecia, só via aquele vulto. Se é tu, manda que eu vou ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro desceu do barco e caminhou. Aleluia. Outro, irmãos amados, exemplo para todos nós. Vem caminhando. Daqui a pouco, aleluia, o vento soprando forte. Adiante do barulho, ele se intimidou com a situação. Ele se intimida com a situação e o medo começou a dominar o coração. Irmãos, o medo justamente é o caminho para a dúvida. E a dúvida, irmãos amados, é o caminho para o desespero. E justamente o caminho do desespero é o atalho mais forte para a morte. E todos nós precisamos dessa experiência. Aleluia. Então nós devemos, irmãos amados, seja na bonança, seja na dor. Nunca esquece que nós temos um Deus que sabe cuidar de cada um de nós. Nunca abandone a oportunidade de você ter uma vida justamente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode ser circunstância for, ele jamais nos deixa só. E é por isso que tem um hino que diz que louva, seja na bonança, seja na dor. Mas louva, ele está no controle, ele está contemplando, ele sabe até onde você pode ser, que a Bíblia diz que Deus não deixa o quê? Tentar acima que eu possa suportar. Oh, maravilha. Aleluia. E nós não vemos isso aí. Então, Pedro, na situação, começa a submergir. E quando começa a submergir, ele diz, Senhor, aleluia, socorre-me. E muitas vezes ele disse, leva, toma pela mão, e disse, por que teme, homem de pouca fé? Aleluia. E essa pouca fé faz uma experiência. Se nós temos fé, se você tem fé, com essa pouca fé, desce do barco e pisa nas águas, no alto do mar. Sabe que você fazia isso, Antônio? Quem de nós fazia isso? Aleluia. Ainda foi considerado o quê? Pouca fé. Você que a irmã velha ia descer do barco aí. Irmãos amados, a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos, agir diante das circunstâncias dessa vida. E agora adiante, irmãos amados, aleluia, de todas as oportunidades que Deus tem dado. Ele fala para nós através dos hinos, ele fala para nós através da palavra. Ele fala para nós, irmãos amados, através de visão, revelação, profecia. Mas muitas vezes estão tão comprometidos com as coisas dessa vida, com nossos assuntos ou interesses, aleluia, que muitas vezes passamos 2 horas na casa do Senhor,
e não abriam a boca para glorificar o nome de Jesus. E que quando nós estamos glorificando a Deus, nós estamos, irmãos amados, aleluia, enaltecendo a santidade de Deus, o seu poder, a tua maravilha, aleluia, pois Ele é digno de toda honra e toda glória, aleluia. Nós lemos na leitura do total, quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é digno de toda honra e toda glória, aleluia. Então a displicência, ou desprezo, ou desvalorização dos conhecimentos da palavra de Deus, leva a ter uma vida raquítima, uma vida justamente infrutífera, sempre raquítico, porque não procuramos alimentar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão da vida que nos alimenta e nos fortalece para ter uma vida firme e constante, aleluia, como diz Paulo, seja firme e constante, sempre abundante, para ser abençoado por Deus, precisa ter o quê? Aleluia, firmeza, constância e perseverança, e sempre acreditar, ter a palavra de Deus em primazia em nossa vida, amando e obedecendo, assim nós alcançamos o nosso objetivo. Aleluia. Relata o texto. E entrando no barco, acabou o temporal, acabou a tempestade. Isto é quando a nossa consciência desperta, adiante dos problemas, que tudo o que acontece com o ser humano tem um significado. No momento da displicência, que acha que tu pode fazer, está tudo bem, então não preciso mais de orar. Está tudo bem, eu não preciso mais de contribuir. E está tudo bem, nós temos um exemplo aqui, 2 poncinhos. Só tinha aquele, mas quando Jesus Cristo traz cá, ele trouxe, ele não falou nada. Muitas vezes, irmão, Deus toca no coração da pessoa, ele faz 1000 pensamentos. Sabe o que eu vou fazer isso mesmo? Vou ter um exemplo. Parece que eu já falei sobre isso. Eu estava, foi em 2002, tinha uma empresa, e a situação embolando o pé como cabeça, cada dia, cheque voltando, as empresas não estavam pagando, produção não saía, e eu estava pagando prestação de 2 carros, pagando prestação de uma casa, que eu tinha comprado para a Adriana, e eu estava evangelizando, e foi um casal para a igreja, e isso foi até no sábado. E ele foi, convidei, ele foi para a igreja, estava afastado no evangelho, chamei ele, foi e sentou no 3º banco da congregação, e o Senhor falou comigo. Eu estava com o dia para pagar a prestação, já contando a mulher para pagar a prestação da casa, e aí tocou no meu coração, dá esse dinheiro para aquele irmão. Aí eu, opa, não, eu estou com problema, não dá. Aí, resultado, no domingo ele voltou para a escola dominical, sentou no mesmo lugar, a voz falando, dá o dinheiro por eu com dinheiro no bolso para pagar a prestação da semana. Aleluia, mesma coisa, não. Como foi domingo o culto, ele voltou para o culto à noite, sentou no meu banco e a voz, mesma forma no meu coração. Dá esse dinheiro para ela. Eu falei, não tem como. Aí eu lembrei de um assunto que acontecia, que o irmão estava na igreja, e o pastor pediu uma ajuda para ajudar um irmão, e ele nesse dia estava sem dinheiro, mas tinha comprado um relógio caro, né? Comprado a prestação, e Deus tocou, dá esse relógio para o irmão para ajudar, ele vem lá e eu nem paguei, como eu vou dar o relógio? Ele não falou outra vez, não deu, e quando ele chega, termina o curso, chega no ponto do ônibus, o ladrão vem e leva o relógio dele. Quando ele estava assim, lembrei do fato, né? Aí eu desci até aquela congregação, sabe, então, segunda, quando eu desci, embaixo ele parou e disse, olha, meu filho, eu não sei se seu irmão precisa, não, sei que eu tenho uma ajuda aqui, eu vou dar para o irmão. Quando eu fui no bolso dele, não falei a quantidade, né? Que ele disse, olha, irmão, o que for já é bênção de Deus, que amanhã eu ia até mandar a esposa para a casa da minha sogra, meus filhos, lá em casa acabou gás, acabou tudo, não tem nada, até uma da mulher. Então, irmão, quando Deus tocar no coração, nunca endureça o coração. Deixa Deus operar. Seja fiel a Deus. E o que aconteceu? Eu tinha comprado 1000 metros de material. O camarada não me entregou na época. Eu tinha que ter um contrato, era uma fábrica de bolsa, 5.000 bolsas para entregar à loja de Santina, que hoje até existe ainda, entendeu? E o cara nem me entregava o material, eu precisei cancelar o pedido e nem pagava o dinheiro. Isso aconteceu no domingo da prova, né?
Como foi na terça-feira, chegou o gerente da empresa, com mais o vendedor. João, está aqui, eu tinha pagado 50%, está aqui, ó, amanhã vamos mandar entregar seu material, entendeu? Os 50% que você deve, vai pagar como você quiser, mas vai vir seu material, que é ou não pagava, não entregava, e as portas se abriu. Então, irmão, como a Bíblia, lance os teus pães sobre as águas, depois de muito tempo achará. Quantos nós dá 10, Deus dá 100. Se nós dá 100, Deus dá 1000. Ele nunca depende do nosso favor, nós que dependemos do favor de Deus. O que acontece? Aleluia! Pedro entra no barco com Cristo. A bonança, entra a bonança, chega ao outro lado. Aleluia! Mais uma vez, Deus operando milagre. Quando eles souberam que Cristo estava ali naquela redondeza, a região trouxe todos para ser curado. E todos quantos já tocavam em Cristo eram curados. Então, a primeira coisa que estava dentro do barco, não somente o seu discípulo, mas tinha outros passageiros que disseram no versículo 33, aproximaram-se dele, o que estava no barco, e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, pelo milagre acontecido, por tudo que Deus concedeu, e Deus assim operou milagre, aleluia. E todos quantos, irmãos amados, tocaram em Cristo, era curado. Isto que Cristo quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Somente crer. E a vitória é certa, porque a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Sempre nós devemos parar, fazer uma reflexão. Como está a minha comunhão com Deus? Como está meu propósito, a minha convicção naquilo que eu falo, naquilo que eu prego? Como está a minha fé adiante de Cristo? Se realmente nós estamos servindo a Cristo pela prática ou temos convicção que Ele é o provedor de todas as coisas. Sempre paramos, irmãos amados, e meditamos no conselho da palavra de Deus, que sempre vem trazer para nós edificação para a nossa vida espiritual. Sofra quem quer sofrer, mas que há forma de escape tem Cristo, o verdadeiro Deus. Aquele que tudo pode fazer para cada um de nós. Somente crer e obedecer a sua palavra. Somente ele crê. É por isso que nós devemos sempre parar a pergunta, como o salmista no 24. Quem subirá no santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deus quer de cada um de nós sinceridade e fidelidade. Assim procedemos, as portas estão sempre abertas. Que Deus o abençoe. Amém?